Esse é um caso, quando você me falou, eu não lembrava muito. Eu lembrava vagamente. Eu até liguei para minha mãe e falei, mãe, você lembra? Ela falou, claro, meu filho, você não lembra? Falei, mãe, o povo começou a ficar com medo de filho, que quando a Isabela Nardoni foi jogada da janela, as crianças ficavam com medo dos pais. Isso. Eu falei, em 85, os pais começaram a ficar com medo de um filho? Que crime é esse? Ó, Beto, esse eu acho que foi um dos crimes pioneiros aí, né, de patricídio, familicídio, né? Parricídio, Irmãocídio, enfim, foi um crime pioneiro até antes desses outros que a gente já fez, que a gente tem tratado, e que chocou muito. E que, aliás, isso foi até quem me lembrou esse crime foi uma ouvinte nossa. Né? Esqueci o nome dela e você me desculpa que eu esqueci, você sugeriu esse crime, eu guardei, eu me lembrava eu me lembrava, mas não lembrava, sabe aquela coisa que fica ali? Sim. Esse crime foi o que aconteceu foi o seguinte, foi bom, o autor Roberto Agostinho Pelkert Valente, né, um rapaz de 19 anos na época. Esse crime aconteceu na madrugada do dia 6 de janeiro para o dia 7 de 1985. Então, vocês veem como faz tempo, meados dos anos 80. E para mim, particularmente, esse crime ficou muito marcado porque foi num bairro, ao lado do bairro que eu moro, ali no Campo Belo, foi na Vila Santa Catarina. Então, causou muita comoção ali no bairro, foi um assunto muito falado e discutido e foi muito violento. Esse rapaz assassinou a família inteira, não é? E teve muito requinte de brutalidade, de frieza no enredo desse assassinato coletivo aí. E foi uma chacina que ele cometeu, né? Então, aconteceu mais ou menos o seguinte, esse rapaz aliás, na verdade, essa família tinha todos os elementos muito de estopim para esse tipo de personalidade disfuncional. Então, você tinha uma família com uma relação disfuncional, né? Que os próprios vizinhos, posteriormente, vão dar os seus relatos de como essa família era disfuncional. Era disfuncional a ponto de haver tiros e ninguém tomar uma atitude nenhuma, né? Para você ver como ali era uma gritaria, era uma maluquice e tudo mais. Havia uma herança envolvida, uma herança em dólares, tá? E havia uma arma, um revólver calibre 38 dentro de casa, que todo mundo sabia que aquela arma estava ali, pelo jeito estava muito mal guardada. Então, tem vários elementos que acontecem. Esse rapaz, ele filho de um casal, né? O Mário Valente, de 46 anos, que era um desenhista projetista, né? Da Mercedes, né? E a esposa dele, a Karen, que tinha apenas 42 anos, era uma dona de casa, né? Ele era português, ela era descendente de poloneses, e ele tinha, além dele, ele tinha mais 3 irmãos, né? A Cristina, que na época tinha... O Paulo, que tinha 18 anos, a Cristina tinha 16, e o mais novo, o André, de 8. E ele matou todos. Ele chega... E a cena do crime é a seguinte. Ele chega em casa, depois de ter passado o dia fora, né? A família já estava deitada, deveria ter sido um horário avançado aí da noite, e a mãe mais ou menos estava ali na sala vendo televisão, uma casa, um sobrado geminado, classe média, de um bairro bem de classe média. A mãe estava em casa, provavelmente aguardando ele chegar, assistindo televisão, e ele chega e a mãe dá uma bronca nele, né? Dá uma esculachada nele, e que aquilo não era hora dele chegar, que ele tinha passado o dia todo fora de casa, que ele tinha alguns deveres, tudo mais, e começa uma discussão que, pelo jeito,
era uma discussão habitual ali. Ela chama ele de vagabundo, de moleque, coisa e tal, e vai deitar, né? E ele então pega na sala, que ele estava na sala, ele liga o som alto, né? Então você vê que ali tinha parece que tinha uma dinâmica muito grande de falta de respeito, né? A mãe chama o filho de vagabundo. A mãe chama, né? O filho de vagabundo, de moleque, dá um esculacho. Chegou já nesse nível, né? Já chega assim. Os vizinhos, então, já estão acostumados com essa coisa de música alta na madrugada. Briga, gritaria, tudo mais. E o que tinha acontecido nesse dia especificamente é que essa irmã, Cristina, havia fugido um tempo antes com o namorado que ela tinha, um tal de Adriano. E ela tinha 16 anos, ela né? Tinha 16 anos. Ela já tinha fugido de casa com esse namorado, Adriano. E aí, acho que menor de idade, as coisas não aconteceram como eles imaginaram, né? Ela volta. E aí eles tinham acertado o noivado para o futuro casamento dela. Então, foi naquela noite, né, que eles tinham acertado isso, que então ela iria noivar para depois casar com esse namorado, a família aceitou, coisa e tal. Para fazer os conformes, principalmente naquela década, que era mais careta também. 85, sim, com certeza. Início do ano. Então, todos foram dormir, o pai também, a mãe ficou aguardando ele, aí ele chega, tem essa cena, a mãe vai para dormir, ele põe o som alto, e a mãe volta e desliga o som, né? E volta para dormir. Porque a coisa já não estava fofa. Não. Já chamou de... O próximo passo é arrancar da tomada mesmo. E ali vai... Bom, a gente vai falar disso. E acho que... E ali você percebe, né, por esse fragmento que tem da cena que antecede o crime, por esse fragmento você percebe que a família tinha relações disfuncionais. Isso fica muito claro, né? E provavelmente as pessoas também ali, pelo menos quando operavam em família, eram disfuncionais, porque a gente percebe muito isso, né? Existem indivíduos que fora da família atuam de um jeito e quando estão no grupo familiar atuam de uma forma diferente. E, muitas vezes, essa forma diferente da dinâmica é que a pessoa mostra a disfuncionalidade dela, né? O modo que ela trata o pai, que ela é tratada pela mãe, como os irmãos se dão. Isso vai mostrar muito o grau de disfuncionalidade desse núcleo. E esse próprio núcleo é o que alimenta sempre a disfuncionalidade, né? O que carrega. Sim. Ele pode sair dali até melhorar a forma, mas ele volta ali, isso, essa bateria recarregada entre todos eles. Exatamente. É uma dinâmica muito particular, né? É óbvio que quando ele sai de um núcleo desses, ele vai reproduzir isso quando essa configuração se dá por similaridade, né? Então, isso se reproduz, mas geralmente é assim, tá? Então, ele espera a mãe deitar e tudo mais e pega o revólver, que ele sabia onde que estava o revólver calibre 38, não é? O pai tinha recebido uma herança e ele recebeu uma quantidade grande em dólares, né? Que ele tensionava montar um comércio, abrir alguma coisa. E também comprou essa arma. E essa arma devia estar num lugar de fácil acesso. Até uma coisa assim, nos anos 80 as pessoas tinham mais arma em casa para assalto, era uma década também que estava tendo mais assaltos em casas. Isso. E talvez ele tenha mostrado, se entrar alguém, como se isso fosse resolver. O bandido, dá licença que eu vou pegar a arma. Então ele tinha não só acesso, como tinha até bastante munição. Ele sabia, todos sabiam onde estava essa arma. Sim. Né? Então ele vai fazer uso desse 38, esse calibre 38, e ele vai ao quarto dos pais. Né? E quando ele sobe a escada, chega no quarto dos pais,
ele leva um susto porque ele encontra a mãe de pé, né? A mãe no quarto. Mas ele já queria matar. Não, ele já foi com a arma. E ninguém vai para dar um susto com uma arma carregada, ok? Mesmo porque pode acontecer um acidente. Não, mas achando que já está tudo dormindo. Exatamente. Você não vai acordar, acorda aqui, ó, que eu tenho na mão. Ó, o que eu peguei. Ó, meu 38. Então eu vou ligar o som, hein? Ele já foi nessa intenção. E então a mãe estava acordada no quarto, estava de pé, e ele dá o primeiro tiro na mãe, né? O primeiro tiro é direcionado para a cabeça da mãe. O pai acorda com aquele estampido dentro do quarto e o pai leva o tiro na cama. A queima-roupa também. Exatamente. Nesse meio tempo ele sai do quarto dos pais e ele percebe que a irmã saiu do quarto dela e foi ver, né, o que estava acontecendo. E ele se esconde. Tem toda uma dinâmica que vai caracterizar depois até o próprio laudo e julgamento dele, porque não foi uma pessoa que saiu atirando, ele teve uma mecânica premeditada. Então ele vê a irmã, ele se esconde, né? E quando a irmã chega no quarto dos pais e vê aquela cena, ele sai de onde ele estava escondido, talvez atrás de um armário, atrás de uma porta, algo assim, e ele mata a irmã. Também com um tiro na... Com um tiro, ele também dá um tiro na irmã, que cai já... Ela nem sabe quem atirou. Ela nem sabe quem atirou. Provavelmente ela não deve ter sabido quem atirou. Ela já cai ali, entre o armário e a cama, ela já cai... Morta. E aí ele desce as escadas e vai recarregar a arma. Porque essa arma devia estar na sala ou algum cômodo ali por baixo, em alguma gaveta, em algum lugar de fácil acesso. Então, isso caracteriza muito o desejo dele, né? A premeditação, a frieza dele. Ele desce e vai carregar essa arma, Beto. Ele recarrega a arma e aí sobe. E quando ele sobe, ele percebe que o irmão mais velho, né, o de 18 anos, Paulo. Um depois dele. O Paulo. Tinha acordado para ir até o banheiro, né? Então, o que ele faz? Ele volta, né? Ele se deita no beliche. Ele vai para o quarto, Ele vai pro quarto, onde todos os três deviam dormir. Ele se deita na caminha dele e finge que está dormindo. E ele espera o irmão voltar e se deitar. E depois que o irmão se deita e pega no sono, ele sai e aí ele vai executar esse irmão e o outro de 8 anos. No quarto. Na cama. Então, mas no mesmo quarto. No mesmo quarto. E esse irmão não ouviu também esses três, 4 tiros? Então, essa é uma questão muito indagada desse crime, né? E que foi um grande mistério para a época. Porque, assim, veja... Mas ele não mata só com o revólver. Não, calma. Os vizinhos não ouviram o estampido. É aquilo que você falou, é uma casa já com tanto barulho que você para de ouvir o barulho. Então, os meninos que estavam no quarto não ouviram. Porque também... Agora, essas casas sobrados antigas... E devia ser revólver, né? E o barulho é muito alto de revólver. Por isso que ele volta e fica recarregando. O barulho é muito alto de revólver. Ou eles dormiam profundamente, ou era aquele tipo de casa que é meio antiga, que tem, dependendo de onde você está, tem um som meio abafado, né? Sim. Apesar que o som do revólver dentro de uma casa é alto. De qualquer forma, ele, antes de matar os irmãos, quando ele desceu... Perdão, vou recapitular e vou... dar o fio da meada. Quando ele desce para recarregar a arma, quando ele estava voltando, ele ouve uns gemidos no quarto. E ele percebe que a mãe está viva ainda. Então ele volta para a cozinha,
pega uma faca dessas de pão serrilhada e volta e golpeia a mãe e o pai várias vezes. É mais de 11 vezes a mãe. Ah, foram 11 11 facadas só no pescoço no, do o pai. Foi tudo aqui, né? Foi tudo aqui. E a mãe, ele golpeia o peito. E ele golpeia com uma ferocidade, com uma raiva, que ele tenta arrancar o coração da mãe para fora, para você ver quanto elemento simbólico, muito fácil. Quantas relações tóxicas, quantas relações mal lidadas, mal geridas que havia nessa família, né? Quanta coisa que estava como um rastro de pólvora. Facada foi só no pai e na mãe, né? Facada foi só no pai e na mãe. Nos irmãos, não. E tem uma coisa que eu acho um apontamento... Aí sim o irmão ouve, sai... Ele sai do banheiro, ele volta para dormir e aí ele executa... Então, quando ele executa os dois meninos, o Paulo e o André, a irmã já estava morta dentro do quarto dos pais. A mãe e o pai já estavam mortos e esfaqueados. Então, assim... Imagina a quantidade de sangue que ele tinha também. Que tinha nesse ambiente. Se o pai já estava morto, vai sair menos sangue, porque você não tem bombeamento. Mas a mãe ainda está viva. Sim. Quanto veio nele? Porque eu não sei nem se ele não se cortou a mão, porque essas facas você escorrega, o sangue... A doutora Rosângela fala o tempo inteiro. A pessoa vai... Por isso que punhal, lá Guilherme de Pádua, não se corta, porque você tem aquela coisa que impede de a mão escorregar. Então, ele deve ter se cortado, também isso é super comum. Agora, um ponto que tem dos irmãos é a quase doçura para matar o seu irmão, né? Porque ele pega, o irmão dele volta do banheiro, ele espera o irmão dormir, aí ele atira. Aí o irmão mais novo acorda, sem saber direito o que está acontecendo, fala, não, deve ter falado, não, foi um sonho. Eu estou aqui com você, fica tranquilo, dorme, nenê, dorme. Exatamente. Pá, um tiro na cabeça do cara. Exatamente, tem essa passagem. Ele tem uma é quase uma doçura de irmão para matar o irmão. É uma coisa doida. Então, isso caracteriza muito essa labilidade emocional, né? Da qual nunca foi... Talvez nunca tenha rompido dessa forma, com certeza, mas que, a um olhar mais técnico, a um olhar mais assistido, mais comprometido, deveria já ter mostrado em algum momento que ali havia uma labilidade emocional muito grande e que as relações já estavam muito no limite. Já tinham até acabado, né, cara? As pessoas chegaram nesse ponto, já tinha... Exatamente. Eram relações muito de limite. Você vê a história da irmã ter fugido com o namorado, que talvez a família não aceitasse, a mãe, o nível do tratamento que tinha, como a gente falou aqui, os vizinhos já... Você já teve vizinho barulhento? Olha, eu já tive vizinho barulhento e eu já tive vizinhos que tinham essas relações disfuncionais, você desliga, eu já de tive. gritos, de brigas, de palavras horríveis, de coisas que, assim, no começo a gente fica com, assim, causa... Que não é briga de marido e mulher, não é essa história. Essa é mãe com filho, é filho com pai. Brigas, assim, de berros. E de agressão verbal. De agressão verbal, Aí você ouve barulho, né? Porque o soco faz um barulho, né? Faz um ploft, ploft, ploft. Só que você vai entrando nisso numa normalidade da sua vida que você já se desliga. Porque você vai ter algumas opções. Brigar com teu vizinho, torcer para isso não primeira coisa mudar. Que você faz. Primeiro, no começo você fala, por favor, gente, chama até a polícia uma vez. Sim. Aí depois... E não é briga de marido e mulher, que isso é uma outra coisa, um outro tipo de relação abusiva. Eu estou falando de famílias, assim, onde mãe chama filho... Não, todo mundo briga com todo mundo, gente, né? Eu ouvi uma vez, num lugar que eu estava, o filho chamando a mãe de... Eu pensei, você vai falar assim com a minha mãe? Eu não sei, nem consigo falar porque ele falava, vagabundo era a coisa mais fofa que ele estava falando para a mãe. Então, dentro dessas famílias, dessa maneira...
Você que está meio perto, você se desliga. Por isso que os vizinhos já não... Acho que é só mais um dia. Você chama a polícia uma vez. Primeiro você fica horrorizado. Na segunda vez você chama a polícia porque aquilo está te incomodando, porque aquilo nunca tem Você hora, tem medo nunca que vai tem acontecer. dia, entendeu? Depois, quando o evento passa, a família continua ali, todos naquela convivência, e você chega à conclusão que ali mora sem vergonhas. Que é uma família de sem vergonhas. E você se desliga. Eles perderam o respeito, eles perderam a vergonha com os vizinhos, eles perderam o respeito entre eles, e que ali mora um transtorno muito sério. É um caso de um transtorno coletivo e individual também. Porque aí você começa a observar, e eu me lembro que essa casa era uma casa que ficava atrás da minha, né? E a gente começou a querer identificar quem era quem, né? E você começa a perceber que tem, sim, sempre traços de transtornos psiquiátricos ali envolvidos.